Olá, eu sou Cíntia Filgueira, nutricionista materna e infantil, e hoje eu venho aqui com algumas dicas para essas férias de 2026. A gente sabe que criança em casa acaba mudando um pouco a rotina, pelo menos aqui muda. Horário de acordar, alguns horários da alimentação. A alimentação em si acaba mudando um pouco, não tem aquela rotina de lancheira todos os dias. Então eu venho aqui como profissional da área de nutrição infantil para dar dicas de como a gente pode deixar esses 30 dias. Então a primeira dica é rotina dos horários um pouco estabelecidas. A gente não precisa deixar aquela rotina da alimentação fixa, como é durante o período das aulas, mas aquela rotina mais flexível, mas sem deixar de ter aqueles horários. Porque criança, se ela percebe que ela está num momento fora de ordem, que aquele local, aquela casa não tem horários estabelecidos, não estou falando de horários rígidos, então ela tende a ficar um pouco mais agitada, muitas vezes até mais desobedientes. Então a gente ter alguns horários fixos, como horário para acordar, e aí também não vai ser o mesmo horário de acordar da escola. Então às vezes a criança acaba acordando um pouco mais tarde, 1 hora mais tarde, 1 hora e meia, 30 minutos. É importante saber que, se eu tenho uma criança que acorda mais tarde, consequentemente, eu vou ter uma criança que provavelmente vai diminuir uma refeição ou vai aumentar uma refeição. Deixa eu explicar. Se você tem uma criança que acorda mais tarde, provavelmente essa criança só vai acordar, vai comer e não vai ter um lanche. Provavelmente ela fique só com o café da manhã e do café da manhã ela já pule para o almoço por conta desse horário que está reduzido. Agora, se eu tenho uma criança que continua acordando bem cedo, pode acontecer sim dela continuar fazendo café da manhã, lanche e almoço. De qualquer forma, esse primeiro lanche da criança tente fazer um pouco mais reforçado. Cíntia, no café da manhã ela não comeu muito reforçado, comeu só uma fruta, ou comeu só um carboidrato, ou só uma proteína. Então, tente compensar um pouco na hora do almoço. Se é uma criança que também está dormindo mais tarde, então provavelmente essa criança vai precisar de uma ceia, que é aquela pequena refeição antes de dormir, que pode ser uma fruta, para aqueles que têm um hábito de leite, um leite, ou um iogurte, ou às vezes até chá, tem crianças que gostam de chá. Mas lembre-se, se ela dorme até tarde, provavelmente essa criança vai sentir fome. Então, normalmente as crianças, quanto mais tempo acordadas elas ficam, mais energia elas vão gastando e mais vão querer ficar comendo. Muitas crianças querem ficar beliscando. Então, é esse beliscar que a gente precisa deixar uma rotina, sem ser uma rotina engessada, mas ela entender que existe horário, mesmo em casa, existe horário para comer pela manhã, que existe o horário do almoço, que existe o horário do lanche da tarde, o horário da janta, e aquele pequeno lanche que possa se encaixar nessa rotina nova de dormir até tarde, que seria a ceia. A segunda dica é: não deixe que as frutas saiam da rotina da criança. Então você pode pensar que, é férias, então eu vou deixar eles comerem à vontade. Não. Tente estabelecer. Talvez não seja a mesma quantidade de frutas que ele comia quando tem a rotina da escola, mas coloque como objetivo de deixar pelo menos 2 vezes frutas ao dia, para aquela criança não perder o hábito. As férias, ela não é eterna, elas só são 30 dias. Então, uma hora essas férias vão acabar. Então, quando essas férias acabar, você vai querer retornar para a rotina habitual. Então, se aquela criança saiu muito da rotina durante as férias, essa criança vai ter dificuldade de voltar também para aquela rotina que já estava estabelecida, porque ela passou muito tempo fora da rotina, então a gente acaba tendo mais dificuldade. Então, para a gente não ter essa grande dificuldade, a gente tenta não tirar as frutas da rotina da criança. Pode ser que você não consiga na mesma quantidade de antes. Se você conseguir, ótimo. Mas se não, tente pelo menos 2 frutas ao dia. E aí você pode encaixar no café da manhã, você pode encaixar ou no lanche da tarde, ou na sobremesa, mas tente encaixar essas 2 frutas. Terceira dica: não deixe que os legumes e as verduras também saiam do cardápio da família. Eu sei que aquele prato com 5 grupos alimentares acaba não sendo a realidade de muitas famílias. Mas nessas férias, o que acontece? A família tira total do cardápio. Então, tente deixar pelo menos um legume ou uma verdura na refeição durante essas férias. E aí você pode se planejar para aqueles legumes e verduras que dá para congelar, como brócolis, couve-flor, cenoura ralada, cebolinha. São alimentos que você consegue congelar e quando você precisa, naquela rotina de correria de férias, você vai lá, descongela e acrescenta em algum alimento, ou mesmo de forma individual. Mas tente deixar pelo menos um legume ou uma verdura
todos os dias. Se você conseguir continuar com um prato bem colorido durante as férias, melhor ainda. Quarta dica: reintroduza um alimento que a criança já aceitava e agora não aceita mais. Essa é uma oportunidade dela voltar a comer aquilo que ela comia. Às vezes a família quer testar novos alimentos. Fazer com que a criança aceite novos alimentos pode ser mais difícil. Às vezes o caminho mais fácil é a gente reintroduzir um alimento que ela aceitava e que agora não está aceitando mais. Então, durante esse mês, escolha um ou dois ou até mais alimentos para você tentar reintroduzir em receitas, em preparações para aquela criança durante esses 30 dias. Você vai ter várias oportunidades, além do café da manhã, os lanches, o almoço, as ceias, são oportunidades que você tem para poder reintroduzir e colocar como objetivo trabalhar esse alimento que antes ele aceitava e que agora ele não aceita mais, para você trabalhar esse alimento. Quinta dica: escolha um dia da semana para poder levar a criança no mercado, para poder levar a criança em uma feira. Seja um momento de aproveitar essas férias de uma forma também diferente. Às vezes a gente acha que a criança só vai se divertir se ela estiver em uma praia, em um cinema, em uma praça, mas o próprio mercantil, pelo menos com as minhas filhas, é um momento de diversão para aquelas crianças. Então, levar até um mercado e trabalhar com aquelas crianças os tipos de frutas que nós temos da estação, os tipos de legumes, o tipo de verdura, o que vai ser o cardápio daquele dia. Óbvio que não precisa fazer isso todos os dias, porque seria impossível na rotina da família. Mas uma vez na semana ou duas vezes, se aquela programação é de você levar aquela criança para participar desse momento. Essa dica é: leve as crianças para a cozinha, cozinhar. Seja aquela receita da família que você já faz com frequência, ou uma receita nova, ou mesmo aquela preparação do almoço ou do lanche da tarde. Mas traga as crianças para a cozinha. Quanto mais a criança se aproxima dos alimentos, mais fácil fica a aceitação. E é muito importante porque nesses momentos você pode trabalhar alimentos que ela já aceitava, ou também novos alimentos. É um momento também que você pode até chamar a criança para ajudar a organizar a mesa, ajudar a lavar a louça, pós alimentação. É um momento de proximidade entre filhos e pais. Sétima dica: é um momento também que você pode fazer aquele check-up de exames. Então, você pode aproveitar esse momento de férias para fazer os exames de sangue que estão pendentes nas crianças, exames de vitamina D, ferro, ferritina. Então, vitaminas que são essenciais para a saúde daquela criança. Então, às vezes, aquela criança já está um bom tempo sem fazer aquele exame de rotina. Então, é o momento de você marcar com o nutricionista infantil ou até mesmo com o pediatra e, através dos sinais e sintomas daquela criança, por meio de consulta, o profissional vai ver qual são os exames necessários para pedir para aquela criança. Porque nas férias? Nas férias, às vezes, é mais fácil até da gente encaixar os horários. Se for necessário fazer jejum, se for necessário chegar mais cedo. Então, é quando a gente tem as crianças um pouco mais livre para que a gente possa fazer esses exames com mais tranquilidade. Diferente que quando aí eles estão estudando, né? Que a gente precisa ter aquela programação um pouco maior. É uma oportunidade também, no caso, daquelas crianças que pararam aquelas vitaminas. Então, o profissional passou vitaminas, suplementos para aquela criança e você deu uma parada, deu uma esquecida. Então, vou retornar, vou comprar tudo novamente e começar essa rotina e aproveitar as férias para retornar com esses suplementos que aquela criança parou por um tempo. Mais uma dica: os passeios, que serão muitos nessas férias, às vezes não são passeios grandes, mas passeio para a avó, passeio com a pracinha, momentos de comunhão. Sempre tente levar um alimento saudável. Por quê? Porque na rua a gente já vai ter muitas oportunidades de ou doce, ou sorvete, chocolate. Então, para poder a gente balancear essas refeições externas, sempre tenha uma fruta dentro da bolsa, uma proteína, às vezes um iogurte que você consiga transportar de forma que ele não se estrague, água. Então, tente ter alimentos para poder balancear essas refeições externas, que muitas vezes a gente não vai ter algumas opções saudáveis na rua. Então, a gente vai e se prepara. Claro que pode ser que tenha um dia que você não tenha aquele alimento saudável para levar, e tudo bem. Mas tente se programar para você fazer essa refeição balanceada das crianças fora de casa. Outra dica: férias é muito, muito bom. Então, a gente acaba quebrando a rotina, as crianças acabam quebrando a rotina, e isso é legal para nossa convivência como família. Mas é importante também a criança entender que nem todo dia a gente vai ter
comidas diferentes, que nem todo dia a gente vai poder comer doce, que nem todo dia a gente vai poder comer chocolate. É férias, mas terão dias que a gente vai se organizar para poder. Esse dia é o dia que a gente vai passear e vai comer sorvete. Por que eu falo isso como profissional? Porque a família ou a criança pode achar que, por ser férias, vai ser bom que todos os dias ela coma algo de diferente. E nem todos os dias vai ter algo de diferente. E esse algo diferente muitas vezes pode prejudicar a saúde daquela criança, pode prejudicar até o que você conseguiu estabelecer na alimentação daquela criança durante esses 30 dias. Por quê? Porque criança, se for da vontade dela, ela come Nutella de manhã, pizza na hora do almoço, milkshake, batata frita na janta. Então a gente não pode deixar que a criança coma de fora da rotina com muita frequência todos os dias da semana, porque isso pode sim prejudicar a saúde dela. Então a gente pode estabelecer os dias da semana e aí vai de acordo com cada família, os fins de semana, os dias que vamos visitar a avó, mas é importante que a criança entenda que é férias, mas que não dá pra gente comer fora da rotina todos os dias e todas as refeições. Última dica, e não menos importante, nos últimos dias ali de férias, na última semana, nos últimos 5, 6, 7 dias, você já pode começar retornando para aquela rotina da família. Então, voltando a acordar a criança um pouquinho antes do horário que ela estava acordando nas férias. Então, se ela estava acordando nas férias 7h30, então você já começa a acordar ela ali 7 horas, 6h30. Você já vai acostumando ela a retornar para a rotina dela. Não precisa ela também voltar a acordar no horário da escola de antes, mas você já pode ir reduzindo esse horário, mostrando para ela e ela comece a sentir que logo mais as coisas vão voltar a ser como era antes, horário da escola, seja manhã, seja à tarde, a alimentação, porque quando a escola retorna de uma vez, não é isso? Então são 30 dias de férias, algumas crianças têm só 15 dias, mas na maioria a escola retorna já com horário normal. Ela não vem com um horário de adaptação. Ela já vem com um horário ali de 4, 5 horas, vai depender da escola da criança. Então, nos últimos dias de férias, você vai tentando retornar para a rotina de sono, a rotina de alimentação aos poucos, para que esse impacto, quando retornar, seja de forma mais fácil a adaptação, tanto para os pais como para as crianças. Eu trouxe essas dicas. Dicas essas de como profissional da área de nutrição infantil. Dicas essas que eu trago primeiro para minha rotina, para minha família e compartilho também com os meus pacientes e com vocês aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, envia para alguém, para alguma família, para alguma mãe, para algum pai que você sabe que gosta desse assunto. E até o próximo vídeo.